dezembro e novembro, é que esse telefone seu aqui não deve parar de tocar, o torcedor fica assim alvoroçado atrás de reforços. Aí eu tenho participado de alguns podcasts, mesmo lá na ESPN, e quando me perguntam, o elenco do São Paulo é suficiente? Eu falo assim, vamos imaginar do meio de campo para frente, sem contar zaga e laterais e goleiro. Você tem praticamente 3 duplas de volantes, agora com o advento do Alisson e do Pablo Maia não, mas você tem pelo menos 2 reservas para cada um. Né? O Lisieiro reintegrado, você tem o Luiz Gustavo, o Bobadilha, você tem os meninos Negruti, Iba. Naquela linha de 3 atrás do Caleri, você tem do lado direito, para o lugar do Lucas, o Wellington Rato, Eric. No meio você tem Galopo, você pode puxar o Lucas. Na esquerda você tem Michel Araújo, você tem o Nestor. E no ataque você tem outros 3, Caleri, André Silva e Rony. Então, quer dizer, se tiver 12 caras fora, você ainda tem 6 para colocar. Isso nunca, ou há muito tempo, não acontecia aqui. Sim. Então, não é falta de número e até de qualidade. É o aspecto pontual. Nessa pontualidade, o que o São Paulo está olhando para o mercado, para a janela? Edu, é muito legal essa pergunta que demanda um pouquinho de voltar ao passado. São Paulo tem uma política de contratar jogadores com perfil adequado, de força esportiva, como cidadão, como disciplina, como atleta, pessoas acostumadas a decidir. O São Paulo passou a ser um time competitivo de 21 para cá. Vocês podem notar o que nós conseguimos e chegamos em jogos decisivos. E nós temos um orçamento que nos impede de fazer grandes, bombásticas contratações. Eu queria recordar o torcedor, que tem uma grande audiência da ESPN. O goleiro Rafael era um goleiro que, quando veio para cá, era dizendo, contratamos um reserva, né? Mais do mesmo. O Rafinha era um carro velho. O Alan Franco era um zagueiro baixo. O Alisson era um jogador de segunda divisão. O Michel Araújo era reserva do Fluminense. Estou lembrando aqui de alguns nomes. Não é? O próprio Rato. O próprio Rato era um jogador de segunda divisão, até tinha uma sátira nisso, contratar a nível de preconceito. E mesmo assim, trazendo, e deu certo, né? Hoje o Alisson é um ídolo, estamos sentindo a falta dele. Você tem acontecimentos de renovações constantes. Então, veio o Eric numa janela, veio o André Silva, renovamos o Arboleda, renovamos o Caleri, já renovamos sempre atletas. O Nestor nós renovamos no momento de baixa, onde tinha lá aquela pressão que o Igor Gomes sofreu, etc. Então, nós estamos atentos, sem essa interferência, nós entendemos o clamor do torcedor. Mas temos que entender esse perfil, o perfil econômico, o perfil esportivo, que já deu certo. Se o perfil econômico e esportivo nos deu conquistas e competitividade, nós vamos insistir nisso sem fazer loucura. Porque a nossa dívida, às vezes, ela sofre um aumento porque você tem que competir. Então, nós não podemos fazer qualquer tipo de contratação. Nós vamos no nosso limite de possibilidade. E jogamos abertamente com o torcedor. É claro que o técnico, seja o Zubeldia, foi assim com o Dorival, com o Rogério Ceni, eles querem o melhor, eles querem né? Mas nós temos que saber o que podemos fazer. E não tem trabalho mais intenso do que na área de futebol. O Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, todos os diretores trabalham muito fortemente junto à presidência, eu também, eu entro muito nesse assunto, para que a gente possa ter o que é melhor. Agora, se você tem uma pretensão, caminha, e vem uma devolutiva de um valor fora das nossas condições, você tem que parar, não agir por emoção, trabalhar com o que tem na base. Entretanto, existe pontualidade, que é o caso da lateral esquerda, existe a pontualidade de 2 catástrofes. O Pablo e o Alisson não foram contusões simples, foram contusões que geraram um estrago. Cirúrgicas. E é um grande estrago. E não é uma cirurgia pontual, é uma cirurgia que tem uma fratura, tem ligamento. A do Pablo atingiu questão muscular. Então, foram acontecimentos. Você falar que é azar, eu não gosto dessa palavra. Mas são situações atípicas que você tem que falar, puxa vida, tenho que agora mudar um pouco o planejamento. Então, você pode, de repente, pontualmente, por uma necessidade, não digo estourar o orçamento, mas passar de um limite que o clube tem estipulado. Por exemplo, vou citar Thiago Mendes. Sei que vocês estão para encaminhar uma segunda proposta, para ver se convence os catares a liberá-lo. Se faltar ali uma coisinha que vai estourar um pouco, tem negócio. Tem negócio, mas aí é uma coisa importante. O Thiago é um cara que quer vir para São Paulo, a família, nós queremos o Thiago, mas não podemos fazer algo muito acima do que podemos. Quando eu falo muito acima, nós podemos fazer pouco acima do que nos dá essa liberdade. É um grande jogador, é um grande sonho que ele volte, mas se não for possível, nós vamos trabalhar com plano A, B, C, dentro da relação dessa posição do Thiago. Agora, nós esperamos que ele possa vir
E nós não vamos entrar em leilão, nós não vamos entrar em situação de aviltar as nossas condições financeiras, que são sofríveis. O São Paulo ainda vive um processo de reconstrução. Melhorou? Melhorou. Mas vive um processo de reconstrução. Você que está acompanhando a gente há muitos anos, nós assumimos aqui numa questão de pandemia, não tinha bilheteria, não tinha marketing, não tinha patrocínio. E fomos avançando. Deu um título regional, depois em 22 chegamos em 2 finais, em 23 veio a tão sonhada Copa do Brasil, e 24 a Supercopa. E quebramos o tabu, porque para nós isso também foi um título. E na verdade, quando a gente fala isso, a gente tem que ter, claro, a emoção que o torcedor tem, que a gente também quer, porque ontem eu fui dormir 5 horas da manhã, porque depois do episódio, a adrenalina do jogo. Mas a contusão foi doída do Alisson. E todas as providências, cirurgia anuais, tem médico e ele mesmo. Ele é um cara que a gente tem um carinho, como todos os outros atletas, muito próximo. E nós estamos muito sentindo. Mas ele é forte, ele é gigante, ele já superou situações e vai superar. Então, nós estamos atentos. Uma prova é de que hoje eu estou aqui falando com você do CT, diariamente falando com Belmonte, Muricy, Rui Costa e com a nossa comissão técnica. Você acha que hoje, para marcação de meio campo, sem o Pablo, vocês já estavam negociando com o Thiago, que era Você acha que será necessário buscar 2 nomes no mercado? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos o Luiz Gustavo muito bem, que é um outro jogador que quando nós contratamos... Velho, né? Velho, está no fim de carreira. Eu faço essa colocação porque, às vezes, algumas pessoas, claro, não generalizo, adiantam uma crítica que é muito feroz contra o profissional. O Alisson era um jogador de 2ª divisão, foi desprezado o Alisson. E hoje o Alisson é um dos ídolos do São Paulo. O Rafinha era um carro velho, o Alan era um baixinho, um anão. O Rafael era um goleiro reserva, mais do mesmo. Menos de 100 jogos. Nisso Então, aí ele tem razão. Nisso aí ele tem razão. De desfalque, nós temos que avaliar esse setor do meio-campo com maior profundidade. E é o que nós estamos fazendo. Agora, é claro, nós vamos fazer no limite das nossas condições e com esse perfil. Jogador que vem para somar, jogador que queira crescer no São Paulo, que queira desenvolver um trabalho, que coloque tudo lá dentro dos treinos e também do jogo. Né? O Wellington Rato foi citado aqui, um grande profissional. Né? Eu nunca esqueço do gol que ele fez contra o Ituano, se não fosse aquele gol no passado. Não teríamos título de Copa. E todos que passaram contribuíram. Então nós não vamos fugir a esta regra. E o torcedor tem que entender. Existe uma coisa que você come o bolo ou guarda o bolo. E às vezes o gestor tem que falar assim, tem que diminuir a dívida, tem que ser competitivo, tem que contratar. E vender muito marketing. A gente está vendendo, a gente está fazendo esse esforço, name rights, patrocínio. Agora, nem tudo, e o futebol é muito competitivo, você consegue essa equação perfeita. Sim. Não vai ter uma equação perfeita. O que interessa é que nós temos uma filosofia que nos deu até aqui, em 3 anos e meio, praticamente, a um clube que antigamente aceitava mais a derrota e que hoje não aceita a derrota. Ontem, num jogo que foi uma trocação maluca, que o Rafael foi muito bem, mas também nós perdemos possibilidade, eu vi o banco protestando, eu vi o jogador brigando, tomou amarelo. Então é um time de brio, é um time que nós temos hoje a dignidade de torcer para o São Paulo. Você pode perder um jogo, mas você viu que teve briga, teve amor, teve entrega. Nós perdemos o Atlético Mineiro com um erro da arbitragem, claro, e o time jogou bem, e a torcida entende. Então essa cumplicidade de um torcedor que vai lá e coloca 53 mil pessoas à noite no estádio do Morumbi é uma coisa que nos motiva. E ele sabe que no processo de reconstrução a gente tem que ser também muito responsável. Por um bem complicado, porque me parece que os critérios utilizados pelos árbitros não são os mesmos nas mesmas situações. Às vezes ele toma um toma uma decisão para um lado, aí você vê um lance extremamente parecido ao outro jogo, o outro árbitro faz um critério diferente. E nos 2 últimos jogos do São Paulo, a arbitragem foi bem pesada, deixou o jogo muito tenso. Lá em Belo Horizonte vocês reclamaram formalmente, aqui no Morumbi eu não vi nenhuma reclamação, mas a gente percebeu, São Paulo teve 6 jogadores advertidos, 4 por perda de tempo, uma expulsão que não ficou clara se o árbitro não sabia que o jogador tinha amarelo, enfim, expulsou um membro da comissão técnica e na súmula estava que ele falou uma palavra, não foi nenhuma ofensa, ele só reclamou do tempo com um termo sacanagem, que não é nada. Em cima de tudo isso, Júlio, primeiro pelo São Paulo e depois no geral, o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa, qual que é a tua visão em relação a isso? Edu, acho que o tema arbitragem no Brasil ele tem que ser aprofundado. A interpretação do árbitro, do VAR, né? É algo que você vê a cada momento uma forma de agir. Um jogo como o de ontem, você ter 13 minutos de acréscimo é algo inacreditável. O VAR não chamou ontem em nenhum momento.
Então não teve substituições, etc. Você imaginar 5, 6 minutos, seria plausível. Agora 13 minutos. E quando você vê que por um suposto atraso de jogo, ele dá cartão para o Rafael, dá cartão num lateral para o Igor Vinícius, para o Wellington também, e para o Ferreirinha. Quando você tem uma interpretação subjetiva de que aquilo é um atraso, tem que ser para todos. Eu vejo vários jogos que o goleiro cai. Ontem mesmo, quando rasgou a camisa do jogador do Grêmio, o goleiro do Grêmio caiu, literalmente, para dar tempo de chegar a camisa do roupeiro para a camisa. Ele viu isso. Ele não deu o cartão amarelo para o goleiro. Então, está faltando padronização. A arbitragem lá em Minas Gerais foi um desastre. E a de ontem foi confusa. Quando ele dá o cartão amarelo para o Igor, a impressão que eu tenho é que falou, puxa, eu esqueci que ele tinha amarelo. E aí ele tem que expulsar. E um amarelo, com todo respeito, sem nenhuma necessidade, porque nem atrasou tanto. O clima ficou tenso, o clima ficou ruim, e acho que isso compromete o espetáculo. 13 minutos de acréscimo, eu nunca tinha visto, num jogo sem VAR chamando, sem jogador expulso. Né? Até então, o Igor Vinícius foi expulso exatamente no acréscimo. Então isso tem que ser padronizado. A CBF precisa, e nós temos trabalhado nesse sentido, sempre nos bastidores, porque também não vai acrescentar eu ficar colocando isso publicamente, que nós entendemos que também o árbitro é um ser humano e você tem um grupo corporativo que é normal de um segmento profissional. Então nós temos que fazer no órgão competente. Nós já fizemos várias vezes, fizemos agora no jogo de Minas Gerais. O de amanhã talvez até façamos, porque estamos avaliando o quadro. Agora, nós não podemos viver de ofício, de representação, de discurso. E eu prefiro que isso aconteça nos bastidores. Mas o foco central, acho que é um melhor preparo, é uma melhor discussão. Você vem de uma Copa América onde, quando muito, o acréscimo era 4, 5 minutos, quando muito, até com o chamamento do VAR. Aqui não, ontem ele deu 13 minutos do nada. É um absurdo. E aí você tinha nitidamente o Grêmio com maior volume de jogo, e aí você começa a ter uma série de interpretações. O torcedor vai falar, estão favorecendo, etc. Então isso é ruim para o futebol. Até quando às vezes a gente tem um suposto lance que você possa imaginar que você não era tão claro, mas foi a seu favor, não nos deixa satisfeito. O que nós queremos é um padrão definido de atuação do VAR e da arbitragem. Torcedor de São Paulo, sempre que vocês reclamam ou mandam ofício, me pergunta o seguinte: o ofício tem peso, Júlio? Vocês mandarem ofício? Porque você podia mandar ofício quase todo jogo. E todos os clubes talvez pudessem mandar ofícios quase todos os jogos, porque os erros são constantes e graves, e não são erros pequenos, são grandes, decidem jogos. O ofício tem algum peso ou é mais um papel que eles pegam lá? O São Paulo está reclamando de novo, deixa aqui. Porque, por exemplo, Marcelo Grima Henrique vai apitar esse final de semana, não sei, até eu vi um jogo, não lembro como, é um jogo importante. Enfim, ele fez aquilo que fez lá e continua. Tem algum peso o ofício ou o presidente tem essa obrigação porque é a única ferramenta que ele tem de protesto? Primeiro, é a única ferramenta. Ou você vai esbravejar na mídia ou documenta. O retorno que eles dão profissionalmente. Então o CNM coloca 2 auxiliares que fazem uma resposta item a item, depois chamam os profissionais, Você pode ir ao Rio, olha o trabalho que dá. Você senta e tudo aquilo que ele coloca como justificativa, ele transmite num argumento verbal, numa reunião. Então há uma atenção, há uma resposta, há uma devolutiva. Só que nós não podemos viver disso. Exato. O que nós precisamos fazer, e quando eu digo profissionalizar a arbitragem, ela já é profissional, eles têm hoje ganhos diferenciados, mas é profissionalizar no procedimento da interpretação. Nós temos que entender se na Conmebol é de um jeito, a CBF de outro, na FIFA é de outro. Então isso é ruim, porque cada campeonato é uma leitura. No caso do Campeonato Brasileiro, é onde eu vejo a maior incidência de interpretação dúbia. E isso é ruim para a confederação, é ruim para os patrocinadores, para o torcedor, né? E é ruim para todos os clubes. Então eu vou lá, eu uso a coletiva para fazer um protesto, para imaginar que esse protesto me ajude no próximo jogo. Muitos clubes fazem isso, hein? Eu vejo constantemente. Aí é uma regra do jogo, uma regra do jogo antiga. É uma coisa que não mais compõe esse elenco de novidade da tecnologia. Talvez a tecnologia do VAR, nós estamos vendo avanços na Eurocopa e a nossa tecnologia está falha quando traça a linha. Já foi identificado isso. Então a CBF, que tem condições e recursos para isso, deve discutir talvez num conselho técnico, não só aprovar o regulamento, mas talvez trazer um investimento maior para que a tecnologia, aí sim, ajude diretamente o futebol. E os árbitros têm um melhor preparo, porque eu, sinceramente, quando eu vejo, se eu fosse o diretor de coordenação de arbitragem, eu chamaria esse árbitro de ontem e falaria, por que 13 minutos?
Deu uma justificativa que Justifica. Sim. Não é o clube que tem que pedir, é a própria a coordenação. Aí quando vê que o Marcelo Lima Henrique foi já escalado, então não há tipo, na minha visão, ninguém quer uma punição, nem uma reciclagem, que é aquela coisa, deixa 3 jogos fora, depois. Tem que ter um diálogo, e nós não sabemos disso. Entendi. É essa a tese que o São Paulo abraça. Júlio, você sabe, como presidente, há árbitros estrangeiros, não em todos os jogos, que é impossível, mas de repente até para dar uma cutucada nos árbitros nacionais, ó, nós não estamos indo bem, trouxemos os caras de fora, eles forem bem, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, ou você é contrário a isso? Não, eu sou contrário, eu acho que o árbitro brasileiro, ele tem condição, e acho que nós temos gente boa, eu não generalizo. Tá. O que nós precisamos é formar novos árbitros, aqueles que estão já com uma evidente paralisação da sua atividade, que aposente. E um desgaste com quase todos os clubes, né? Exato, e que se aposente. Tudo tem um ciclo. Nós estamos vendo alguns árbitros, poucos, mas que estão fora de forma, fora de atuação, de interpretação, e acho que pode abrir espaço para novos árbitros. E eu acredito que tem que treinar mais, tem que ter uma tecnologia adequada, e acredito que o estrangeiro, ele pode até vir, mas também não vai inibir erros, isso acontece. Quando o erro é pontual, mas no Brasil e no Campeonato Brasileiro nós estamos vendo sequências de erros de interpretação. A mão na bola, quando é pênalti, como não é, isso acontece. Aí chama o VAR acaba não interagindo como deve haver. Como deve interagir. Então, eu acredito, Edu, que nós devemos formar melhor os nossos árbitros e acreditar numa renovação, numa juventude que está aí, sedenta por apitar jogos e aparecer. E quem sabe fazer um grande simpósio, um grande curso para que a gente tenha novos árbitros atuando no Brasil. Júlio, mês de julho... Agora, aspecto de negociação. Por que nós fizemos um acordo com ele? Eu tinha uma luvas. A luvas, teoricamente, é o seguinte, o jogador veio. É sobre o Rames, galera. Rames. Eu vou fatiar isso num acordo. Olha, eu vou te pagar uma parte e estamos pagando, estamos em dia. Então, se vier uma proposta que contemple esse pagamento que ainda devemos a ele e contemple mais alguma despesa de um lucro futuro do jogador, nós podemos conversar. Porque tudo se compensa. Eu vou deixar de gastar, eu posso gastar em outro atleta e vou, talvez, eliminar essa pendência. Tudo é negociação. Agora, no foco central, como nós não temos nada, a não ser hipótese, ele é atleta do São Paulo, deve se reapresentar como um grande funcionário que é, e nós vamos avaliar essa questão. Agora, tem que estar com vontade para jogar aqui. E aquela velha máxima, ninguém é maior que o São Paulo, nem presidente, nem dirigente, jogador. Olha as indiretas, hein? Olha as indiretas, hein? Acima de qualquer valor ético, moral de pessoa física. Ela é uma instituição que formou uma marca, formou uma história, e não é um atleta que não conseguiu ainda jogar e que pode conseguir, que possa mudar essa verdade verdadeira. Para encaminhar o final, Júlio, ontem a gente teve um Botafogo. Então tá aí, galera. Olha, Júlio Casares até dando umas indiretas ali pro Rames e tal. Né? Então, eu acho que se vir um clube que não precisa nem negócio do futuro, se vir um clube que paga, que fala, ó, Rames, eu vou te liberar de graça e não tem mais pendência, o São Paulo libera ele. Então, o São Paulo já sabe que fez uma cagada. A real é essa. Tá? E eu espero que aconteça isso pra gente não ter que ter mais uma nova dívida, né? Então, eu acho que é isso. Falou sobre contratação, né? Falou sobre arbitragem. Cara, ele falou muito bem sobre contratação, muito bem sobre arbitragem e falou muito bem sobre o Rames. Boa entrevista do Júlio. O que me preocupou foi esse negócio de estourar orçamento. Estourar orçamento, aí o meu medo é virar um Corinthians da vida, ou cruzeirar. Mas acho que é isso. Todos querem para a ESPN Brasil aí, galera. Link na descrição do canal da ESPN Brasil. Então se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião e vamos debater no comentário, valeu? É nóis! Esquece de deixar o like e nem se inscrever não, galera. Tamo junto.